Muito bem, então vamos lá. Então, senhores, o último conteúdo que nós vamos ver aí é o Teorema de Norton. Teorema de Norton. O que esse teorema diz? Ele resume um circuito complexo, né, igual o teorema de Thevenin, só que, no caso do Norton, ele resume um circuito complexo a uma fonte de corrente, IN, que é corrente de Norton, fonte de Norton, né, em paralelo com uma resistência. E aí vai ser a resistência RN, resistência de Norton. Tá? Então, é semelhante ao teorema de Thevenin, né? A diferença aqui é a gente trabalha com fontes de corrente e a resistência fica ligada em paralelo. Tá? Então, fazer um exemplo. Se eu tiver esse circuito aqui, então vamos fazer um circuito aqui de exemplo. Se eu tiver um circuito desse aqui, uma fonte de 9 volts, e eu querer achar o equivalente Norton para esse cara aqui. Então, vamos desconectar ele, vai ficar dessa forma aqui embaixo. E eu quero achar o equivalente entre esses pontos aqui. Tá? Então, aqui 6 ohms, aqui 3 e aqui 9 volts. Para mim achar aqui a fonte de corrente de Norton, o equivalente de Norton, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar um curto-circuito aqui, ó, entre os terminais da onde eu tirei a carga. Tá? E aí a corrente que circular por aqui agora vai ser a corrente de Norton, vai ser a fonte aqui, tá? Do equivalente. Então, o que vai acontecer aqui, ó, nesse circuito? A fonte de 9 volts vai fornecer a corrente total para o circuito, né, esse total. E aqui, ó, nesse nó aqui em cima, né, essa corrente aqui vai ter duas opções de caminho. Eu tenho um caminho aqui com uma resistência de 6 ohms e um caminho aqui, ó, com uma resistência nula, né, resistência igual a zero. Então, mais uma vez, a corrente sempre prefere o caminho de menor resistência. Né? Nesse caso aqui, como eu tenho um caminho que a resistência é zero, a corrente vai ser total. Né? Quanto menor a resistência, maior a corrente. Né? Então, toda essa corrente que sai aqui da fonte vai passar pela os dois terminais A e B aqui e voltar para a fonte. Então, esse resistor aqui de 6 ohms, ele não vai influenciar no cálculo para descobrir a corrente de Norton. Então, aqui eu tenho um circuito em série, tá? Um circuito em série com uma fonte e uma resistência. Então, aqui, para esse caso, a corrente de Norton será 9, né, que é a tensão, e de Norton será a tensão sobre a resistência. 9 dividido por 3. 3 amperes. Então, nesse exemplo, eu teria aqui uma fonte de corrente de 3 amperes. Já para mim calcular a resistência de Norton, tá? Vou voltar aqui o resistor de 6 ohms aqui. 6 ohms. Já para mim calcular a resistência de Norton, eu tenho que aplicar os mesmos procedimentos que eu aplico para calcular a resistência de Thevenin. Tá? A resistência de Thevenin.
Então, qual que é o passo a passo? Retirar as fontes, né? No caso aqui, uma fonte de tensão. Então, retirar essa fonte de tensão. Quando é fonte de tensão, eu tenho que fazer um curto-circuito. E aí eu calculo a resistência de Norton equivalente aqui, entre os pontos A e B. Então, aqui ficou um paralelo aqui, né? Ó, resistor de 3 ohms em paralelo com 6. Então, para esse caso, a resistência de Norton vai ser 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. Então, vai ser 18 dividido por 9, 2 ohms. Tá? 2 ohms. Então, aqui, 2 ohms. Okay? Alguma dúvida aí, pessoal, do teorema de Norton? De boa, professor. Tava só Tranquilo, né? tirando um print só para guardar. Bem facinho esse teorema aqui. Então, e aí, o teorema de Norton, pessoal, tem uma relação. Vamos fazer um outro exemplo aqui antes de eu passar algo para vocês. Vamos substituir essa fonte aqui por uma fonte de corrente. Ó, vamos imaginar aqui. Seis, 3, uma fonte de 3 amperes. 6 ohms. Vamos colocar valor diferente, senão vai confundir. Aqui 6 ohms e aqui 14. Muito bem. Então vamos lá. Vamos calcular o equivalente Norton para esse circuito aqui. RE. Então aí é a mesma coisa, né? Ó. Retira a carga aqui. No primeiro passo. Nomeia os terminais A e B. Pode ser terminal 1 e 2, 3, 4, sem problema. Calcular a corrente de Norton. Fecha o curto-circuito aqui entre esses dois terminais. Aí esse caso que se assemelha ao caso anterior, né? Ó, não vai haver circulação de corrente pelo resistor de 14 ohms, né? A corrente vai vir, a corrente da fonte vai passar, porque aqui eu tenho um caminho de resistência nula, né? Um caminho de resistência nula. Então, a corrente que vai passar pelo curto-circuito aqui, a corrente de Norton, né? A corrente que vai circular aqui, vai ser a mesma corrente da fonte, né? Como aqui é uma fonte de corrente, vai circular esses 3 amperes aqui. Então, IN, para esse caso, vai ser igual a 3 amperes. Tá? Muito bem. Agora, já para calcular a resistência, né? Para calcular a resistência, eu tenho que usar o mesmo método para calcular a resistência de Thevenin. Tenho que eliminar a fonte, como aqui é uma fonte de corrente, eu tenho que eliminar ela, né? Tenho que eliminar a fonte de corrente, ela está um circuito aberto, né? E aí eu vou lá e meço a resistência entre os terminais A e B, né? Meço a resistência aqui, qual vai ser a resistência desses terminais. E agora eu vejo, como esse resistor aqui de 6 ohms, ele não tem uma segunda conexão, está aberto, né? Eu não tenho como medir essa resistência. Então, quando eu for medir aqui, eu vou medir somente 14 ohms. Porque aqui está um circuito aberto, está desconectado esse cara aqui. Né? Então, para esse caso, a resistência de Norton vai ser 14 ohms. 14 ohms. Então, aí meu equivalente ficaria assim. IN em paralelo com a resistência RN. E aqui conectada a minha carga. RL. O RN vai ser de 14 ohms e o IN de 3 amperes. Tá? Muito bem. E aí, pessoal, tem uma relação
Alguma dúvida aqui? Nesse aqui, não? Tranquilo, né? De boa. Por enquanto, de boa. Beleza. Então, existe uma relação entre os dois teoremas, tanto de Norton como de Thevenin, tá? Que é o seguinte, para mim, eu descobri aqui o equivalente Norton. Para mim descobrir o equivalente Thevenin desse circuito, ou seja, se eu fizesse isso aqui, ó, né, o equivalente Thevenin, do mesmo circuito, tá? Eu posso fazer ele de uma forma bem direta. Aqui R de Thevenin e aqui V de Thevenin. A relação entre Norton e Thevenin é a seguinte: a resistência de Thevenin, RTH, é igual à resistência de Norton. Como eu calculo da mesma forma, isso aqui se equivale. Então, nesse caso aqui, como a gente achou R de Norton igual a 14, o R de Thevenin aqui é 14 também. Tá? E a tensão de Thevenin é igual a resistência de Norton vezes a corrente de Norton. Então, para esse caso aqui, seria 14 vezes 3. Dá 42. 14 vezes 3, 42. 42 volts. Então, aqui eu transformando meu equivalente Norton no meu equivalente Thevenin, eu teria essa relação aqui, né? Já, se a gente for fazer o contrário, igual a gente fez aqui nos exercícios anteriores, deixa eu ver aqui. Aqui nós calculamos aqui nesse exercício número 4, aqui, ó. Achamos o equivalente Thevenin aqui, né? Então, se eu fosse calcular aqui o equivalente Norton, né? Achar o equivalente Norton aqui, Rn e N. Então, Rn é igual a RT, aqui deu 14 ohms também, né? 14 ohms. E o IN, né? O IN é igual a tensão de Thevenin dividido pela resistência de Thevenin. Tá? Então, nesse caso aqui, IN seria 36 dividido por 14. 36 dividido por 14. 2,57. 2,6 amperes, arredondando. 2,6. Então, aqui seria uma fonte de aproximadamente 2,6 amperes. Tá? Então, anotem essa relação. R de Thevenin é igual a R de Norton e V de Thevenin é igual a R de Norton vezes I de Norton e I de Norton é igual a V de Thevenin dividido por R de Thevenin. Então, eu posso fazer várias transformações aqui entre esses dois teoremas. Né? Eu posso utilizar um teorema de Thevenin para depois transformar para Norton ou ao contrário. Ok? Alguma dúvida? Por mim, de boa, professor. Beleza. A Henrique disse que não. Sil, Marunildo. Paulo. Divino. Ricardo. Muito bem. Então é o seguinte, pessoal. Esse aqui é o último conteúdo que a gente vai ter. Tá? Eu já disponibilizei para vocês aqui na página. Tem aqui uma apostila sobre teoremas, que é uma apostila muito boa que eu peguei nesse site aqui, né, que trata sobre Thevenin e Norton, e já está a lista número 10 de exercício aqui disponível para vocês, tá? Então, aí o restante da aula aí fica disponível para vocês tentarem resolver as listas,
Se tiver alguma dúvida, estarei aqui até as 22 horas, tá ok? Só agora, professor. De boa. Então, tá bom. Aí, na semana que vem, tem a revisão, né? Tira dúvidas. Estarei à disposição para tirar dúvidas de vocês. E aí, eu libero a avaliação, a última avaliação, tá? Beleza. Então, ok. Então, boa noite a todos aí. Qualquer coisa aqui, só me chamar, tá? Boa noite. Valeu, prof. Boa noite.